pessoal, tudo bem? Sou Maria Isabel, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o perigo de você aceitar uma pessoa no seu meio, uma pessoa que você não conhece. Olha só o perigo, tá? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero que você se inscreva no meu canal, por favor, meu canal está crescendo. Já estamos com 20 inscritos, graças a Deus, e aí nós vamos crescendo mais e mais. Se inscreva então, comente, se tem alguma curiosidade bíblica ou se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, comenta aí, tá? Aí eu posso pesquisar e eu posso fazer um vídeo aí, ok? Vamos lá então. Eu vou usar então como exemplo desse perigo de aceitar pessoas que nós não conhecemos, um rei congolês, tá? Vocês sabem que o Congo é o segundo país da África, só perdendo para a Argélia, que é em primeiro lugar o maior. Então, esse rei se chamava Mzimba Mbemba, olha só o nome dele. E ele reinou de 1507 a 1542 anos lá no continente africano, na África. E esse rei, ele foi muito bom, ele fez o país dele crescer, né, ficou desenvolvido na época. Só que teve um problema, pessoal. No ano de 1483, olha só, os portugueses chegam lá. E aí o que vai acontecer? Esse rei africano, ele ficou encantado com aqueles homens diferentes, né, pessoal? De pele clara, talvez, né? Ele ficou, nossa, olha, eles querem fazer negociação conosco. E a história diz que de logo esse rei, a primeira coisa que ele fez, ele mudou de nome, olha só. Ele não quis mais aquele nome africano, e ele mudou o nome dele para Afonso I. Olha só, trocou o nome africano por um nome europeu. Até a religião dele, ele mudou. Agora eu sou católico, ele mudou por uma religião europeia também. Quer dizer, então, que ele estava negando as raízes dele. Olha só. Aí, esse rei ficou cego, né, pessoal? E já quis fazer negociação já com os portugueses, né? A ponto de os portugueses, ele começar a aceitar, olha só, que o povo dele fosse vendido como escravos para os portugueses. Olha que coisa! Aí, mas ele pensava que o povo dele estava indo lá para a Europa para ser bem tratado. Não. Quando ele descobriu, pessoal, ele já tinha perdido o controle disso. E a história diz que ele escrevia cartas para o rei de Portugal. Olha, não é bem assim. Não é bem assim que eu quero negociar com vocês. Mas chegou uma hora que os reis de Portugal fizeram uma guerra e mataram, e até esse rei morreu. Olha só que coisa. Então esse é o perigo de nós aceitarmos pessoas em nosso meio que nós não conhecemos. O inimigo muitas vezes ele chega bonzinho, entendeu? Elogiando vocês. Vocês acham que esses portugueses chegaram lá na África já guerreando? Não, eles chegaram elogiando. Nossa, que bonito que é o seu país, né? Que legal. Ele deixa você encantado primeiro para depois pegar, tá? Ah, Isabel, mas eu não sou o rei. Mas na sua casa quem reina é você. Na sua casa, mulher, você é a rainha e você tem que ficar esperta. Quem é que está na sua casa? Essa pessoa que chegou aí, esse menino que chegou aí na sua casa, conversando com seu filho. Quem é? Você conhece essa pessoa? Você já viu? Procure saber quem é essa pessoa que chegou aí na sua casa. Esse parente, essa parente que chega na sua casa, de repente, assim do nada chegou, fica olhando as suas coisas. Você tem que ter cuidado com quem entra na sua casa, com quem entra no seu reino, tá? Você tem que ficar esperta. E você também, moça solteira aí, ó, você moço solteiro, quem é que está tentando entrar no seu reino, né? Na sua vida. Muitas, lembre-se bem, o inimigo chega de mansinho, né, espreitando a sua vida. Por causa disso que a Bíblia diz assim, ó, vigiai e orai. Ela nem fala orar primeiro, ela fala vigiar primeiro, ficar esperto com quem entra na sua vida. Falando em solteiro, eu estou aqui na minha cama, tá, pessoal? Estou meio desajeitada aqui. Falando em solteiro, eu lembrei assim de mulher. Há muitos anos atrás, eu
tinha uma amiga, né? Eu não a vejo mais. Então, sabe aquela amiga de fé, assim? Eu já encontrava ela e falava, amiga, conta um testemunho. Aí ela falava, ah, Isabel, só eu que falo, você não fala. Eu gostava de ouvir os testemunhos dela, né? E ela contou para mim, olha, Isabel, quando eu era solteira, ela falou para mim, eu namorava um cara, eu fiquei noiva, Isabel, de um irmão. Olha, irmão, hein, vai vendo. Fiquei noiva, Isabel, de um irmão. Mas toda vez, Isabel, que eu, assim, chegava, que ele chegava perto de mim, Isabel, dava uma agulhada no meu coração. Eu não tinha paz, Isabel. Ele era um moço muito legal, ela falava. Ela falou pra mim, ele era muito legal, Isabel, bem santo, assim, sabe? Nossa, você olhava pra ele assim, nossa, que irmão de fé. Mas o meu coração ficava descontente. Aí um dia, Isabel, eu peguei e orei assim, eu falei assim, meu Deus, o que esse moço tem no oculto, que eu não sei, que eu não consigo ter paz quando eu estou perto dele? Mostra para mim, Senhor, o que é o oculto desse moço. Aí passou uns dias, né? Eles foram no zoológico de Sorocaba, e era a época ainda que os ônibus tinham cobrador. Aí o cobrador, ela passou primeiro na catraca, né? E ele passou atrás. Aí ele pagou a passagem, o cobrador pegou o dinheiro e o cobrador, sem querer, deu o troco errado. Menina do céu, Isabel, quando esse noivo meu pegou o dinheiro, Isabel, e viu que o troco estava errado, a fisionomia dele mudou, Isabel. Ele agarrou o cobrador pelo colarinho, Isabel do céu. Eu fiquei assim, parada assim. Aí Deus falou aí, ó, olha só o oculto. Ela falou, meu Deus, com quem que eu ia casar? Pensou, pessoal? Era um lobo vestido de ovelha. E Deus mostrou para ela quem era a pessoa. Aí, Isabel, depois, Isabel, o cobrador, não, moço, desculpa, eu errei. Não quero saber. Ele querendo bater, agrediu o cobrador. Mudou assim a fisionomia dele de uma maneira que eu nem sabia. E aí eu tive que entrar no meio, Isabel, tudo, e nós fomos embora. Aí o meu coração ficava pum, pum, batendo. E aí, menina, e aí? Aí ela falou assim, aí, Isabel, para eu me livrar dele depois. Aí eu comecei, né, sair pela tangente, falar para ele que não dava mais, né, esperei passar uns dias primeiro, e pedir para Deus tirar ele da minha vida. E Deus tirou da minha vida, Isabel. Então, pessoal, nós temos que ficar esperto com quem entra na nossa vida. Essa é a palavra de hoje que eu estou dizendo para você, tá bom? Ah, Isabel, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Faça igual essa colega minha. Senhor, mostra para mim o que está errado. Fala para Deus, e Deus é fiel, Ele mostra, tá, pessoal? Muitas vezes Ele já mostrou para você. Deus já usou pessoas para falar com você, mas você não quer ouvir, tá? Presta atenção, tá, pessoal? As pessoas são o que são. Elas só mudam se elas quiserem. E só aceita depois de você ver a mudança verdadeira, tá, pessoal? Ah, mas eu vou casar com ele, mas aí ele vai mudar. Olha, pessoal, eu não pago para ver. A minha vida, a minha paz é mais preciosa. Você também, pai e mãe. Outra vez eu vou bater nessa tecla. Pensa, vigia bem quem entra no seu reino. A sua casa é o seu reino, tá bom? Fique atenta aí às coisas que estão acontecendo, tá? Muito silêncio assim não é sinal de paz, tá? Ok? Então estou parando por aqui, tá? Espero que vocês gostaram aí desse exemplo, desse rei africano, né? E hoje nós vemos a história do Congo, que até hoje o povo lá vive em guerra, vive em miséria, né, pessoal? Muitos assassinatos, discriminação. O rei do Congo nunca mais foi o mesmo, depois do que esse rei fez, permitiu fazer, né, com o povo dele. Ok? Então está aí então o exemplo de hoje. Eu quero que vocês dêem um like aí, que vocês comentem. E outra vez eu peço para vocês aí, se vocês quiserem que eu conte a história de algum povo ou de alguma história da Bíblia, coloca aí, tá? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, tá? E vigia.